Recentemente eu publiquei lá no Instagram um vídeo sobre eczema aqui no Canadá. O vídeo teve uma repercussão absurda, muita gente respondendo que também sofria com isso, que os filhos sofriam com isso. Então eu resolvi compartilhar um pouco mais da minha jornada com mais detalhes, né, aqui no YouTube. Então, se você tá com queda capilar, se você tá com alguma alergia na pele, se você tem pele sensível, se você tá sentindo assim muita coceira na pele, preste atenção neste vídeo até o final, que eu tenho algumas dicas para compartilhar com você. Eu tive duas crises bem fortes de eczema aqui no Canadá. Uma foi em 2022 e outra foi em 2023. A mais forte de todas foi em 2023. E afinal, o que que é a eczema, né? O seu corpo, ele começa a ter uma reação, então na sua pele você vai começar a ver manchas vermelhas, algumas vezes podem aparecer vergões, então tudo depende de como que vai estar sendo a sua crise. Obviamente que eu estou aqui falando como leiga, eu tenho acompanhamento com a dermatologista, mas eu só quero compartilhar um pouco da minha história. Desta vez, em 2023, foi realmente muito abrupta, foi de uma hora para outra, em 2 horas, eu já estava assim, me sentindo extremamente inchada, com vergões no meu corpo inteiro, muita coceira e sensação que eu tava inchando muito rápido. Então eu achei que fosse até uma crise alérgica que pudesse desencadear alguma outra coisa e eu procurei rapidamente a minha dermatologista para ela conseguir me auxiliar. E então, somente então, nesta última vez, em 2023, que eu acabei utilizando medicamento oral para minha eczema. Das outras vezes, eu apenas utilizei as dicas que eu vou compartilhar com vocês neste vídeo. Porém, um dos detalhes mais importantes que eu acho que talvez as pessoas não estejam se atentando é em relação ao aspecto emocional. Então, quando você chega aqui no Canadá, é realmente uma mudança de cenário completamente diferente. Então, não é apenas a qualidade da água, né? Obviamente que a água ela é diferente, é uma água dura. O que é uma água dura? É uma água cheia de minerais, então muito provavelmente você não está acostumado com essa água. Até você se acostumar, ou se você se acostumar, realmente leva um tempo de adaptação. No meu caso, já vou dar a primeira dica aqui para você, eu acabei colocando um filtro no meu chuveiro. Então é um filtro que você encontra na Amazon, até vou deixar o link aqui na descrição, é um filtro normal, tá? Só que o que você precisa verificar? É o tipo do seu chuveiro, né? Vai mudar o filtro de acordo com o tipo do seu chuveiro e tem vários modelos, vou deixar algumas opções aqui para vocês darem uma olhada para vocês entenderem o que é esse filtro. Então ele vai filtrar os metais pesados para que você não tenha tanta reação à água, para você tentar amenizar essa sensação. O que que eu sinto, por exemplo? Eu sinto que a água, quando eu não uso com chuveiro, é como se tivesse realmente sendo pesado, é água, assim, que realmente machuca, não é aquela sensação de frescor de um banho, não, é como se você estivesse levando chicotada ali com a água do chuveiro, isso no meu caso. Com o filtro, isso me trouxe bastante alívio. Só que eu não entendia outros pontos que também me geravam gatilho, como por exemplo, a segunda dica que eu dou para você, o sabonete convencional. Então eu costumava utilizar aquele sabonete Dove, não sei se vocês conhecem, aquele sabonete tradicional, eu costumava usar aquele sabonete. No entanto, minha dermatologista me recomendou a trocar o sabonete tradicional por um cleansing oil. Então é como se fosse um sabonete líquido, mas é um cleansing oil. Então tem essa sensação um pouco oleosa, não fica oleoso, pode ficar tranquilo, mas fica essa sensação só para dar mais calma para sua pele. Então, conforme você vai lavando o seu rosto com esse sabonete, a sensação que você tem ao passar esse sabonete é uma sensação de alívio, diferentemente dos outros sabonetes convencionais, que eles podem prejudicar ainda mais se você tem a tendência a eczema, se você tem a pele sensível. Então essa foi a segunda dica que a minha dermatologista me recomendou. E aqui no Canadá, esses produtos, eles são bem acessíveis. Então, salvo engano, até vou colocar um vídeo do preço aqui para vocês, tava cerca de $30, é um pote bem grande que dura para mim 2 meses, então eu acredito que é um valor razoável pelo benefício que eu acabo recebendo. Inclusive essa foi uma das melhores dicas para mim, para quem tem pele sensível, porque a sensação de alívio com esse cleansing oil para mim faz toda a diferença. Então até deixo de dica aqui para vocês, façam o teste, façam o teste. Inclusive aqui no Canadá você consegue comprar o produto, testar, se você não gostou, você consegue devolver. Tem na Amazon também, tem em todas as farmácias, aqui em Ontário eu compro na Shoppers, mas você consegue comprar em qualquer farmácia, um produto bem fácil de você
conseguir achar. Outro produto e outra prática que fez total diferença para mim é o uso de hidratantes. Não sei se você tem o costume de usar hidratante depois do banho, mas aqui no Canadá, para mim, com esse clima seco, ainda mais dependendo da província que você mora, se você mora na região das pradarias, que é Manitoba, Saskatchewan e Alberta, onde o clima ele é mais seco, talvez você sinta mais a sensação da pele seca, seca mesmo, especialmente depois do banho, se você não utiliza o chuveiro, se você não utiliza esse cleansing oil. Então, com esse clima seco, muito possivelmente você vai ter que fazer o uso de hidratantes. E eu não tinha este costume no Brasil, mas aqui no Canadá eu acabei aderindo o costume de passar, o hábito de passar hidratante após o banho. E eu utilizo esse hidratante aqui, ele é o Cetaphil, ele é bem conhecido no Brasil e eu compro ele no Costco. Sim, eu comprei ele no Costco, salvo engano está $20 esse pote de 1 litro, até vou filmar no Costco para mostrar para vocês, e eu acabo utilizando um pote a cada 2 meses, mais ou menos, mas eu uso todo santo dia, após o banho, e isso me ajuda bastante a realmente manter a pele hidratada, porque a pele seca também pode ser um gatilho da eczema. Então tô compartilhando o que eu fiz para ver aí se eu consigo ajudar vocês, assim como eu falei ali no Instagram e muita gente começou a mandar mensagem falando que também se sentia assim. Eu espero que essas informações estejam sendo úteis para vocês. Se está sendo útil, já deixa o seu like aqui no nosso vídeo. Então, quando lá em 2022, 2023, que daí realmente eu tive um gatilho mais forte em relação a eczema, aí eu procurei a minha dermatologista para ver o que poderia ser feito, porque o que eu estava fazendo na época não estava sendo o suficiente. Então a minha dermatologista acabou recomendando uma pomada tópica para eu conseguir utilizar nas áreas mais afetadas. Então nas partes onde eu tinha vergões, até vou deixar uma foto aqui para vocês, você pode ver que está meio esbranquiçado, é onde eu acabei passando essa pomada. Então a pomada que ela me recomendou é pomada corticoide, uma pomada prednisona, a base de prednisona, e também hidrocortisona. É a mesma coisa, um é mais forte que o outro, talvez seja mais fácil você achar um ou o outro, mas é óbvio, você não vai usar isso sem falar com um dermatologista, sem procurar atendimento especializado. Eu estou contando o que a minha dermatologista acabou me passando devido à situação que eu estava enfrentando. Inclusive, até quando eu compartilhei esse vídeo lá no Instagram, uma amiga acabou me falando, caramba, eu estou passando por isso neste momento. Ela pediu ajuda para a médica de família dela, a médica de família receitou essa pomada com uma porcentagem um pouquinho maior e ela estava utilizando naquele momento. Então, aqui no Canadá você pode falar com a sua médica de família, essa médica de família já pode te prescrever esse medicamento, dependendo da gravidade, obviamente que eles vão passar um referral para a dermatologista. A minha dermatologista naquele momento era a Michelle Alpino, ela é uma dermatologista, ela mora na província de British Columbia, ela atendeu também a questão da minha queda capilar, ela é tricologista, então ela é especialista nessa questão capilar. Eu até gravei um vídeo com ela, esse vídeo está disponível aqui no nosso canal do YouTube, se você quiser assistir, vou deixar o link aqui em cima, e naquela época ela acabou me ajudando. Esses medicamentos eu consigo comprar over the counter. O que isso significa? Sem receita médica, tá? Então eu acabei procurando ela pelo conhecimento médico dela e eu sabia que ela conseguiria me ajudar nesse sentido, me ajudou muito e graças a ela que eu consegui enfrentar essas crises aí em 2022 e 2023. Eu sempre gosto de falar que eu não tinha médico de família por opção, porque eu não sentia necessidade, sempre utilizei o serviço online de consultas, né, a telemedicina, então eu nunca sentia necessidade de ter um médico de família, até eu conhecer a minha médica de família, até eu conhecer a doutora Jaqueline Viana. Tem também vídeo com ela aqui no nosso canal, ela é dermatologista no Brasil, ela fez a residência de Family Medicine aqui no Canadá e ela atende casos dermatológicos. Então, se você mora aqui na cidade de Ottawa e você está procurando atendimento dermatológico, você pode pedir para o seu médico de família para ele fazer um referral para a doutora Jaqueline Viana, e assim ela vai conseguir te ajudar nessa sua
questão de pele, tá? Então isso é se você mora aqui na cidade de Ottawa, só deixando de recomendação para vocês, porque eu sei que tem muita gente que não tem essas informações, às vezes tá chegando aqui no Canadá agora, não sabe como tudo funciona, então eu estou fazendo esse vídeo para que ele realmente atinja as pessoas que estão precisando de ajuda neste sentido. E também lá em 2023, quando eu tive aquela forte crise, a doutora Michelle Alpino, ela falou assim: olha, Lúcia, o Allegra, ele vai te ajudar nesse sentido, então eu acabei tomando um comprimido de Allegra conforme a prescrição que ela acabou me passando e foi como tirar com a mão. De um dia para o outro já parecia uma pessoa completamente diferente. Lembrando, eu só tomei o medicamento quando foi uma crise extremamente forte. E, novamente, não tome absolutamente nada sem a prescrição do seu médico, por mais que sejam medicamentos over the counter. Inclusive, em algumas províncias você consegue conversar com o farmacêutico, tá? Para o farmacêutico te prescrever determinados medicamentos. Então, você pode falar com o farmacêutico ali da farmácia da sua província para verificar as informações, para ver qual que é a recomendação dele também. Então, se isso estiver afetando você, eu quero até deixar alguns pontos de reflexão em relação a eczema, em relação a esses problemas de pele, que depois de 6 anos aqui no Canadá, tendo passado por isso, perdi também muito cabelo aqui, enfim, enfrentei várias coisas relacionadas à saúde, mas coisas pequenas, óbvio, mas eu tive alguns gatilhos, tá? Eu tive algumas questões e eu percebo que para muitas pessoas também é este gatilho, tá? Primeiro, obviamente a água, tá? A água para mim faz toda a diferença quando eu uso filtro, quando eu não uso filtro. Contato, tá? Coisas de contato. Por exemplo, por que eu mudei o sabonete? Porque o contato, muitas vezes, ele acaba causando sensibilidade. Tanto é, se eu arranhar o meu braço aqui, vai levantar vergão. Por quê? Porque eu tenho dermatite de contato. Então essa questão também, ela é bem sensível, minha pele é extremamente sensível. Se eu uso blusas, sabe aquelas blusas gola alta, que ela é feita de lã, aqueles fleeces, aquelas lãs, até vou colocar um vídeo aqui na tela para vocês para mostrar o tipo de tecido, eu não posso jamais utilizar um cachecol, utilizar uma blusa com aquele tipo de tecido que é para pedir para eu ficar toda empelotada. Então esse tipo de tecido também causa eczema, também causa vários vergões, vermelhidões pelo meu corpo. E o mais importante, e aqui eu quero que você chegue mais próximo de mim, vamos conversar sobre isso, que é a questão emocional, especialmente se você estiver enfrentando a jornada de imigração. Se você está passando por um problema específico na sua vida, obviamente esteja atento aos sinais, que pode ser que o gatilho da tua eczema, o gatilho aí dessa sua alergia, seja justamente uma questão emocional. Você está aí estudando para o teste de proficiência, você está aí talvez passando pelo processo de validação do seu diploma, está enfrentando a jornada de imigração, está passando por uma situação difícil. Então preste atenção, dá uma olhadinha aí o que aconteceu nos dias anteriores, antes de você ter essa eczema. Em 2022, quando eu tive uma das maiores crises, foi justamente porque eu estava em um momento bem delicado da minha jornada de imigração, e em 2023 foi no momento, não sei se você inclusive assistiu esse vídeo aqui do nosso canal, onde eu conto a história da Flávia e do Felipe. Então o Felipe, ele enfrentou uma jornada muito delicada com câncer aqui no Canadá, e foi em abril de 2023 quando eu recebi a notícia do falecimento dele. Então aquele foi um golpe duro para mim em 2023, e aí foi a maior crise que eu tive em relação ao eczema. E foi imediatamente, foi questão assim, eu recebi a notícia 2 horas depois, eu tava correndo na farmácia para pegar os medicamentos, de tanto que tava forte a alergia. Novamente, este vídeo foi só para compartilhar alguns insights com vocês em relação a isso, porque a repercussão que teve o vídeo lá no Instagram, ela foi grande, então eu acho que outras pessoas podem estar passando por isso, e eu espero que esse vídeo atinja as pessoas certas. Se você quiser compartilhar esse vídeo, fique à vontade, tem o link aqui embaixo, é só você clicar em compartilhar para mandar aí para os grupos de Canadá, para as pessoas que você conhece. Deixa também o seu like, que essa é a forma que o YouTube compartilha esse vídeo com mais e mais pessoas. E se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, considere
considere se inscrever por aqui. Tem um botão aqui embaixo, é só você clicar nele para você participar aqui do nosso canal. E também vou deixar o link de todos os produtos que eu mencionei aqui para vocês na descrição desse vídeo, para vocês saberem o nome, terem noção de como que é o produto e assim conseguirem pedir mais informações para o médico de família de vocês, para o dermatologista de vocês. E espero que esse vídeo tenha sido útil e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!